Boa noite, então, pessoal, mais uma vez. Hoje é o nosso quarto encontro, né, do curso Por uma Vida Filosófica. Nesse caso, né, hoje, a gente vai ainda permanecer no que a gente chama das escolas helênicas. A gente falou do cinismo, do epicurismo e agora do estoicismo, seguindo inclusive uma cronologia. E desde a primeira aula, na verdade, mas principalmente essas três escolas, elas estão muito vinculadas à questão da vida prática, né, ou da ética e da relação com o outro. O que, por outro lado, a gente encontra, né, em outras escolas, a gente encontra uma discussão mais especulativa. Claro que também, né, existe uma ética em Platão, em Aristóteles, mas nesse caso, nessas correntes de pensamento, a gente pode observar com muita tranquilidade como isso se destaca. E a gente tem que considerar também o momento histórico dessas escolas, né? Como eu havia dito antes, a gente está aqui num período já de decadência e de declínio do próprio modelo democrático, né, grego, ateniense, para uma série de governos voltados para uma postura tirânica. E a gente sabe muito bem que todo tipo de governo que tenha esse viés tirânico, ditatorial, totalitário, pensando a história como um todo, é uma ameaça para o pensador, principalmente o pensador nômade, ou seja, aquele que não está preso ao aparelho de Estado, ou aquele que não está a serviço do Estado. Todos aqueles que pensam de maneira diferente e que questionam esses modelos de governo, e de modo de vida, esses pensadores, filósofos aqui em especial, eles têm a vida colocada em risco mesmo. Esse vai ser um tema também da nossa próxima aula, né? Como um pensamento ele pode ser perigoso, né? E não deixa de ser diferente, né, no caso do estoicismo, né, que vem logo um pouco depois da linha de pensamento epicurista, né? Questão de 5 ou 6 anos depois, a gente tem a concepção, digamos assim, do estoicismo através de um filósofo chamado Zenão de Cítio. Ele foi discípulo de um cínico, Crates, né, que segundo o Zenão era como se fosse uma espécie de encarnação do Sócrates. Só que, como a gente viu bem, né, o estilo de vida dos cínicos é uma vida escrachada, né, sem nenhum tipo de pudor. E o Zenão ele já tinha uma postura um pouco mais, digamos assim, mais tímida e mais reservada. Então ele começou a conceber a sua noção de filosofia, uma forte influência do cinismo, e a gente vai ver também com a influência do pensamento do Heráclito, que é um filósofo pré-socrático. Então, em linhas gerais, né, o Zenão ele era um estrangeiro, como a maioria dos filósofos estoicos, estrangeiros, né, que acabaram morando em Atenas ou próximo de Atenas, e o estrangeiro ou o meteco, eles tinham, digamos assim, direitos muito limitados. Eles não tinham participação política, mas eles também não podiam comprar uma terra ou um edifício, uma edificação para morar, por exemplo, em Atenas. Então, foi por isso que o Zenão de Cítio, ele começou a ensinar num pórtico, que é uma espécie de local a céu aberto, onde as pessoas transitavam ali de maneira livre, né? Justo porque ele não tinha esse direito de comprar algo, né, como estrangeiro. E é nesse contexto que o estoicismo vem nascer, com uma certa popularidade, né? As aulas dele eram muito requisitadas e tinha gente de tudo quanto era jeito. A gente viu isso também no epicurismo, né? Mulheres, escravos, estrangeiros, qualquer pessoa poderia participar das aulas, né? Dos encontros que eles tinham ali. Isso é importante salientar, né?
pensando um pouco nas diferenças depois, porque o epicurismo ele considera assim, várias pessoas, mas ele era feito num jardim e basicamente tinha um pensamento unidirecional no epicurismo. No estoicismo não, os discípulos inclusive questionavam, existia um tensionamento que faz parte da própria concepção mesmo cosmológica, da visão de universo do estoicismo. Então esse é um critério que eu acho que é importante destacar. Como eu disse antes, né, o epicurismo acontecia num jardim, a gente tinha outras correntes filosóficas, né, que aconteciam na rua, né, a céu aberto, e antigamente era assim que a filosofia era transmitida, era expressada, era dessa maneira. Hoje ela está em grande medida restrita às universidades, às faculdades e agora também às redes sociais, né? Tem muita gente falando também de filosofia. Mas nesse primeiro momento a filosofia ela estava aberta, né, para fora dos muros, né, e eu acho que essa memória é sempre importante de retomar, né, que a filosofia ela não deve estar restrita a uma instituição, a um único veículo de comunicação, por exemplo, né? Se bem que no caso da internet a gente tem uma difusão de conhecimento aqui muito mais exponencial do que presencialmente. Tá. Antes de falar, né, dos elementos que estão aí no quadro, é importante também salientar que o estoicismo teve alguns representantes, né? A gente tem o estoicismo nascendo na Grécia, a gente tem 3 grandes representantes, que é o próprio Zenão, de Sítio, né, o Cleanto e Opa, tudo bem? Tranquilo? E o Crátulo. Então, assim, era um tipo de filosofia voltada para o pensamento da vida, né? Eles estavam preocupados com a vida e a felicidade, a busca do bem-estar. Mas isso foi se desdobrando, né? E com todas essas ameaças do pensamento na Grécia, que inclusive em algumas situações era proibido filosofar, a gente vai ter esse desdobramento chegando em Roma, né? Então a gente tem também o estoicismo romano, que é muito conhecido, né, com o Sêneca, que era um professor também, né, um estadista. A gente tem o Epiteto, que era um escravo, que também é muito famoso, e por fim o Marco Aurélio, que era um imperador, né, e ele escreveu uma obra famosa chamada Meditações, que era como se fossem reflexões para ele mesmo, né, mas que chegaram aos nossos tempos agora. Então a gente tem essas 2 grandes correntes. Depois daí a gente vai ver um desdobramento disso até no cristianismo. A gente pode pensar o estoicismo como uma espécie de cuidado de si, mas a gente tem um cuidado de si que ocorre na Grécia, depois em Atenas principalmente, em Atenas primeiro, depois em Roma, e por fim isso vai se disseminando até o que se chama hoje de cristianismo ou cristianismo primitivo. É claro que muitas coisas foram alteradas, distorcidas, até chegar a essa concepção. Mas o que a gente vai ver aqui, principalmente com relação ao estoicismo grego e italiano, né, o romano, não tem nada a ver com o discurso teológico cristão, é outra coisa. Tá? Então, primeiro grande ponto aqui para a gente se debruçar é que eles vão afirmar, os estoicos, que há uma justiça na lei da natureza, na lei do universo. Isso não é muito difícil de perceber quando a gente olha para o desenvolvimento, né, dos seres vivos, né, ou uma semente que vai se desdobrando, né, que vai se atualizando, né, numa flor, numa árvore, por aí vai. Os animais também que nascem, crescem, reproduzem, né, envelhecem e morrem, isso faz parte também do ciclo, né? Ou próprios cosmos, tudo que a gente vê tem uma ordem, né? Como um planeta não se choca com o outro, como o Sol não derrete a gente, é como se tudo tivesse uma lei universal que regesse,
né, digamos assim, a nossa vida. Então, essa lei universal, né, essa lei da natureza, ela é imutável, ela é perfeita, ela é plenamente pensada, né, através de um logos, ou uma razão, né, que eles vão chamar de providência, né, e que tem a ver com destino. O próprio destino é essa lei da necessidade. Existe uma lei necessária que faz com que as coisas funcionem tal como qual. Porém, aqui não tem nada a ver com a concepção pessoal teológico-cristã, né, de um Deus, né, um Deus pessoal, com vontade. Não era essa discussão, porque para eles a natureza, o cosmos, né, o universo, ele é, digamos assim, imanente. O que é imanente? Ele se explica por ele mesmo, não tem nada de fora que o criou, que o alterou, né? É uma visão da natureza, né? Ou uma visão, como eles chamam, de um panteísmo, como se tudo fosse Deus de alguma forma, tudo fosse natureza, né? Como um elemento único, uma espécie de monismo, né? Uma única substância que constituiria todo esse universo. E diferentemente, por exemplo, dos epicuristas que acreditavam que o universo ele era constituído de átomos e vazio, para os estoicos não existia vazio. Todos os elementos, todos os seres, eles estavam concatenados, eles seguiam uma lógica de ação e reação. É como se tudo tivesse ligado a tudo. Não houvesse um espaço para o vazio, ou para a hesitação, ou para o fortuito, naquilo que é inesperado. Tinha uma ordem necessária no cosmos. A natureza, ela respeita isso, né? E é engraçado porque a gente consegue até perceber essa regência, digamos assim, perfeita, né, de que tudo se desenvolve, principalmente observando a natureza, mas quando chega nas minhas relações, eu digo que a vida é injusta, né? Quando acontece algo de errado, não, só na minha vida que as coisas acontecem errado, sempre na vida do outro está dando certo, e aí, né, tem uma questão aí, né, como se a gente fosse azarado, né? Porque o mundo inteiro tem uma lógica, né, uma regência, uma lei universal necessária, né, desse destino que se efetua através dessa providência, nesse vínculo aí dos seres, e que só na nossa vida isso não acontece de maneira correta. Então a ideia de justiça, ela tem que ser pensada a partir de uma organização. A ideia de universo com uma lei, né, própria, universal, né, plena, né, imutável, né, indestrutível, tem a ver com essa ideia de uma ordem, né, dessa passagem do caos para o cosmos, né, do ordenamento de todo mundo, né, tudo está organizado. Se a gente quer arrumar, por exemplo, um armário, a gente escolhe um modelo, sei lá, de temperos, ou de objetos do mesmo tamanho, ou em ordem crescente ou decrescente, ou como um livreiro também, você pode organizar por cores, por tamanho. Então, a justiça tem a ver com se ajustar à lei universal, é aquilo que se ajusta, e na natureza a gente encontra isso se efetuando de maneira perceptível, a gente percebe isso, né? O problema é que a gente não aceita por vezes, né? Mas a gente vai tocar nisso. E essa natureza, né, diferentemente da epicurista, que voltemos, né, é uma concepção atomista, voltada para a descontinuidade, já que ela tem um vazio, e também mecanicista, né, essa visão cosmológica dos epicuristas. No caso do estoicismo, a gente não tem uma descontinuidade, a gente tem uma continuidade, a gente tem um cosmos que é contínuo, né, pautado em ação e reação, que é a lei da causalidade, orgânico, né, que ele funciona de uma maneira toda vinculada, conectada, né, como um sistema, um organismo, e ele tem uma teleologia, ou seja, ele tem uma finalidade, né? A finalidade a gente vai ver daqui a pouco, né, que é essa efetuação da natureza, né? A natureza, ou no grego como eles chamam de physis, né, também tem como tradução uma espécie de crescimento, de desenvolvimento, né? A natureza ela se efetua dessa maneira.
E, como eu disse antes, os estoicos eles foram influenciados, além do cinismo, que a gente pode ver até numa das sentenças que estão aí no quadro, viver conforme a natureza, também ele foi muito influenciado pelo heraclitianismo, ou a filosofia do Heráclito, que dizia que o elemento primordial era o fogo. Então, para os estoicos, o mundo tem como elemento primordial o que eles vão chamar de um fogo artífice ou artista, uma espécie de sopro, né, que faz com que esses elementos eles se interpenetrem, né, e eles se agitem, né, numa sucessão causal, né? Então é como se o cosmos ou o universo ele tivesse todo conectado. Então há uma lei necessária, tudo que acontece por necessidade, né? E depois a gente vai ver que essa é uma associação inclusive da liberdade com a necessidade, que é diferente de um determinismo ou um predeterminismo, como a gente vai escutar, por exemplo, na Idade Média, né? Então, nesse sentido, né, pensar numa natureza justa, né, que se ajusta, faz com que a gente olhe para o mundo de outra maneira, né, e que a gente tente compreender esse mundo. E para compreender o mundo, a gente tem critérios de verdade, que segundo os estoicos a gente vai encontrar na lógica. Eles dividem o sistema de pensamento deles em 3 partes: na lógica, na física e na ética. E a lógica basicamente está vinculada à capacidade de raciocinar e também da linguagem, né, da argumentação. Claro que ela se desdobra muito mais, tem uma diferença da lógica que a gente encontra, por exemplo, em Aristóteles, que ele vai falar do órgão como um instrumento, né, da sua concepção de lógica, mas no estoicismo eles vão entender como uma ciência mesmo, né, que vai falar sobre a enunciação dos acontecimentos. Depois eu volto para isso, que seria basicamente o quê? Observar o movimento da natureza. Os estoicos eles estão preocupados com o movimento da natureza. Por exemplo, o Aristóteles não, ele vai dizer o homem é racional, né? Os estoicos vão dizer a árvore verdeja. Então tem um verbo aí que dá um movimento para essa proposição sobre o mundo, né? Então, do que se constitui o mundo para o estoicismo? Para eles, e aqui é uma visão materialista, tudo é corpo, só existe corpo. Assim, o ser, ele é corpo. Então tem o nosso corpo, a alma é corpo. Quando a gente fala, por exemplo, até da linguagem, né, a gente fala um corpo linguístico, né, um corpo semiótico, né, tudo é corpo para eles. Mas tem tudo que eu digo que é ser, só que eles vão dizer que existe uma outra coisa que não é o ser, né, mas que é real. Ele não existe, mas é real. Ele vai chamar isso dos incorporais, né? Os incorporais têm a ver com aquilo que se expressa com relação a um corpo. Quando eu digo aqui na sala, por exemplo, a partir de agora vocês estão, isso daqui é um sequestro, então todo mundo aqui se torna um prisioneiro, né? Então é um enunciado, uma proposição que não modifica o corpo de vocês necessariamente, mas ele, digamos assim, se encarna, né, nesse estado de coisas, que é essa situação que a gente está vivendo aqui, né, e modifica. Ou quando alguém diz assim, agora você é casado, agora você é condenado, né, é esse poder da linguagem que é incorporal, mas que pode, digamos assim, atravessar os corpos, né, sem ser corpo. Então eles vão dizer, né, isso tem a ver com o exprimível, que é do ponto de vista da linguagem, tem a ver com o vazio, o tempo e o espaço, né? Para eles esses são os incorporais. Essa é uma outra discussão, mas isso vai estar muito na lógica, né? Que é, em linhas gerais aqui, a nossa maneira de compreender o mundo, né? de ter um critério para a verdade, para que isso se desdobre nas outras ciências aqui desse sistema filosófico, que é a física e a ética, tá? Então, nesse caso, né, a gente tem um universo que é justo, né, com a lei universal, ou seja, ela está aí distribuída para todas as pessoas, né, e a gente se encontra no mundo com várias demandas de desejo, né, com muita vontade, com intencionalidades, só que
para os estoicos, a gente tem que aceitar de maneira ativa o destino, né? O destino que está vinculado a esse modelo de física de universo, que são esses corpos que seguem um movimento, né, de causalidade. Compreendendo essa lei da natureza, né, a gente vai aceitar o destino de uma maneira ativa. Por que de uma maneira ativa? Porque tem a maneira, digamos assim, passiva, que é uma resignação. Quando diz assim, isso está acontecendo na minha vida porque Deus quis, ou porque eu não me comportei bem, ou porque eu infringi uma lei, etc. Uma lei, né, de uma tábua de valores. Então, não é nada disso, né? A aceitação aqui, ela é ativa, ela está em conformidade com essa lei da natureza. Mas a grande questão é a seguinte, para a gente aceitar de maneira ativa o próprio destino, e tudo isso que rege, né, com essa providência, com essa razão seminal que está em todas as coisas que vão, né, seguindo esse fluxo de efetuação, né, da natureza, a gente precisa saber o que está sob o meu poder e o que não está, ou seja, o que depende de mim e o que não depende. Esse é o primeiro ponto. E os estoicos vão defender o seguinte: o que está sob o meu domínio, o que está sob a minha responsabilidade? Ele vai dizer: os pensamentos, os meus desejos e as minhas ações. Isso está sob o meu domínio, sobre o que depende de mim. Agora, o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro deseja, a minha saúde, a riqueza, o sucesso, o poder, etc., não está sob o meu controle. Mesmo que eu possa me alimentar muito bem, que eu possa, enfim, fazer os exames médicos, mas ainda assim eu não tenho garantia 100% de que eu não vou ter uma doença, como acontece com muita gente. Já vi pessoas, sei lá, com uma dieta vegana, né, que depois de alguns anos descobriu que tinha um câncer no intestino, enfim, são outros fatores, porque tem genética, tem outras coisas aí. Mas, segundo eles, a única coisa que dá pra gente, a única coisa que depende da gente são os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações. Fora isso, a gente não controla. Só que é isso que gera muita frustração na gente. Uma pessoa vai embora e a gente diz: eu não queria que ela fosse embora. Ou a gente quer que tenha, sei lá, manga numa época que não dá manga, né? Mas eu quero manga agora, como pessoas mimadas, né, que querem as coisas do jeito que elas querem, no momento que elas querem. Mas a natureza está dizendo outra coisa. Não é estação de umbu, sei lá, né, que é mais para o início do ano. Então, mas você quer umbu. Então, aquilo que eu disse antes, que a gente está vivendo um momento que fica muito mais notório, essa baixa tolerância à frustração, eu acho que isso também envolve essa vontade de querer que o mundo seja do meu jeito e não como ele é. Isso daí é como a gente idealiza, a gente cria não só expectativas, mas a gente deseja que o mundo atenda às nossas necessidades, que ele tenha que ser exatamente como eu quero, né? Só que a gente sabe muito bem que não é assim que ocorre, né? Tem uns exercícios, né, que eles faziam, né? Um deles é da premonição de males futuros, e até o Marco Aurélio ele vai falar um pouco disso. Quando você sai de casa, você já deve esperar que você vai encontrar um invejoso, um desleal, um mentiroso, né? Você vai se preparando para esses possíveis mal encontros, né? Ou no trânsito, que é o exemplo mais clássico, acho que é o mais emblemático, porque no trânsito alguém vai te fechar, alguém vai passar no sinal vermelho, alguém vai buzinar freneticamente. Só que toda vez que isso acontece, tem pessoas que ainda saem do sério, que ficam muito irritadas com isso, sendo que isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Então, o estoico ele está preparado, né, para o que acontece, ou melhor, ele é digno do que acontece, né? E essa ideia de ser digno do que acontece envolve justamente isso, você saber aquilo que digamos assim, do seu domínio, do seu domínio de ação, aquilo que você consegue, digamos assim, controlar, e aquilo que você não consegue controlar, né? Tendo essa ciência, a gente já consegue pensar de outra maneira e olhar para o mundo não como eu desejo,
não através da minha vontade mimada, quer que as coisas sejam só de um determinado jeito e não como a própria natureza se efetua. Isso vai me trazer uma serenidade diante dos problemas e das adversidades. Então, ser digno do acontecimento, estar à altura do acontecimento, daquilo que acontece na minha vida, digamos assim, não se lamentar, não reclamar, mas atuar. Você atua, sei lá, a casa começou a pegar fogo, aí você vai ficar reclamando, mas eu paguei não sei quantos nessa parede, eu paguei não sei quanto nos móveis. Não, você vai querer apagar, mas as pessoas reclamam, ao invés de agirem. E essa percepção do que está acontecendo faz com que a gente tenha uma atitude mais rápida, mais sagaz diante dos problemas. Mas o primeiro passo aqui é a aceitação. Por exemplo, tem gente aqui que é da saúde, quão difícil é cuidar de alguém que está doente, mas que não aceita que está doente? É muito difícil, porque essa pessoa não vai tomar remédio, ela não vai fazer, não vai no consultório, ela vai ficar se burlando o tempo inteiro. Então, esse movimento de aceitação, ele faz com que a gente consiga enfrentar os problemas melhor, e olhar para esses problemas de outra maneira. Então, estar à altura do que acontece, no primeiro momento é isso, saber o que é do seu poder, do que você pode alterar naquilo ou não, e fazer um bom uso, inclusive do mal que nos acomete. Foi o que a gente falou antes, porque os estoicos, eles não vão admitir que a gente chegue à felicidade através do prazer, como é o caso dos epicuristas, eles vão pensar de uma outra maneira, e a gente vai chegar aí. Mas o primeiro movimento é esse, você conseguir agir numa situação adversa, como a gente disse, o estoicismo é uma filosofia para tempos difíceis, para momentos de crise, para situações de adversidade. Não é à toa que ele fez muito sucesso naquele período ali do declínio da democracia e nesses tipos de governo, que tinham vários imperadores, muitos tiranos, grandes imperadores, Alexandre, Nero e por aí vai, o Sêneca inclusive teve contato com Nero. Então era um período de muita instabilidade, de muita dificuldade. Então era necessário fazer um bom uso do mal, dos maus encontros ali, que nos acometiam. Então, nesse sentido, a gente precisa afirmar o destino. É o que ficou muito famoso com o próprio Nietzsche, mas isso está nos estoicos, é o que eles chamavam de amor fati, é dizer sim ao destino, o amor àquilo que acontece, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, você aceitar, porque o universo, ou a lei, ela é justa, tem uma justeza, um ajuste, mesmo que de modo particular, e a gente vai perceber isso, a gente acha que existem males, mas do ponto de vista universal, o universo, ele sempre, digamos assim, coopera para o bem, ele sempre tem essa tendência a se efetuar da maneira a mais perfeita, a mais ordenada possível. Então, nesse caso, aceitar o destino envolve, por exemplo, até aceitar a questão da morte. Os estoicos, eles lidavam com a morte de uma maneira muito direta. Eles inclusive diziam que a morte é um critério para a gente saber o que a gente está fazendo da vida. Mesmo que perguntar assim, você morreria pelo que você está fazendo agora? Ou o que você está vivendo é o que te preenche, isso faz sentido para a sua vida? Então é como se a morte fosse um critério para saber a qualidade da minha vida, de tudo que eu ando fazendo. Não, mas eu só vou fazer isso depois, no futuro eu vou ser feliz. Eles diziam assim, se você não consegue ser feliz no presente, você não vai conseguir ser feliz no futuro, porque talvez o futuro nem chegue. Então eles vão trabalhar muito com essa questão assim, de tentar aproveitar no sentido mais rico aqui, mas de estar inteiro no presente, mas ainda com relação à morte, eles não tinham a mesma concepção
epicurista, né, na concepção de deuses e de vários mundos. Para ele só existia um universo único, né, e em algumas situações eles até procuravam, existia uma espécie de justificação do suicídio. Tem vários estoicos que num determinado momento da vida eles acabaram tirando a vida porque eles não tinham as condições adequadas para viver da maneira que eles queriam, né? Que é a maneira do sábio, né? Que é uma ideia de uma vida filosófica. Então tem algumas situações que alguns acabaram tirando a vida. O Sêneca ele foi condenado a tomar um veneno, né? Que é um dos mais famosos, mas era muito comum também eles fazerem esse movimento de que, se não haviam as condições adequadas, eles acabariam tirando a vida, porque para eles a vida é indiferente. Depois eu vou explicar por quê, né? Que o movimento do sábio vai chegar a essa indiferença também. Então, a aceitação ativa do destino corresponde a justamente isso, né? Está à altura do que acontece. Mas como é que eu vou estar à altura do que me acontece quando eu falo, por exemplo, de uma dor, né? Você, sei lá, se machucou, né, e aquilo doeu muito, né? Pode ser uma dor corporal, uma dor na alma também, né? E aí o que eles vão dizer é o seguinte: você pode até ter sentido essa dor, seja no corpo ou seja na alma, mas você pode revisitar isso e procurar o acontecimento no que acontece. Seria uma espécie de duplo nascimento. Isso acontece muito depois que a gente passa por momentos de tribulação, e a gente sofre muito, acontece várias coisas, mas depois, quando você olha com uma certa distância, depois que essa dor, esse incômodo passou, a gente vê o quanto a gente aprendeu naquilo. Então é como se você desse um outro sentido, né? É um outro sentido que você dá a uma adversidade, a um problema, né? Então o acontecimento está nisso, né? É o que você faz daquilo que aconteceu. Não é só o que aconteceu, doeu é inevitável, né? Porque o nosso corpo, a gente consegue compreender a realidade assim, né? Os estoicos eles defendiam uma espécie de empirismo, ou seja, que o conhecimento ele vem das sensações. Então a gente sente, o corpo sente, mas a gente também é dotado de alma ou de razão, e essa alma ou essa razão ela assente, é como se ela aceitasse, né, ou recusasse alguma coisa depois dessa sensação inicial. E é a partir daí, dessa representação, que a gente vai compreendendo a realidade, né? E se você vai compreendendo que existe uma ordem, né, universal necessária, né, da natureza, você vai aceitando o destino, que é essa lei que rege tudo isso que a gente vê, o nosso nascimento, né, o desenvolvimento dos indivíduos na natureza e por aí vai, né, no cosmos como um todo. Então você aceita por isso, porque a natureza é justa, ela tem justiça na natureza, porque se ela não fosse justa, ela não geraria vida. Então, como ela pode gerar a vida, né, de várias formas, sendo injusta? Então eles vão defender que a justiça, né, essa lei, ela é justa justamente por conta dessa não só da manutenção da vida, né, mas da própria geração da vida. Então, tá à altura do acontecimento não é nada fácil, não é fácil. É preciso um exercício, né, que a gente já vai se debruçar sobre, dos sábios estoicos, né, que é muito diferente do que uma resposta pronta ou muito fácil, né, para problemas cotidianos. Exige uma disciplina, um autocontrole, que também tem a ver com a sabedoria do estoico, né, do sábio estoico. Então, a aceitação ativa do destino envolve isso, né? Compreensão da natureza, que ela segue leis, né, universais, necessárias, imutáveis, perfeitas, portanto, e a gente vai se ajustando, né, no sentido de... Tem um exemplo clássico, assim, se você vai pegar uma onda, se você não se adequar aos movimentos da onda, ela vai te engolir. Ou se você está de encontro, você tem que pular, ou você tem que mergulhar, mas se você está na mesma direção da onda, se você não fizer os movimentos corretos, ela vai te engolir, né? Então você vai se ajustando à natureza, essa é a ideia da justiça também, né? Então, se a gente faz isso, a gente acaba passando por momentos difíceis de uma maneira mais tranquila, né? Eu tenho
pensando aqui no tempo, tem algumas aulas no canal que eu falo sobre algumas coisas do estoicismo. Depois, quando eu for mandar essa aula gravada, eu coloco pelo menos os links lá, se for o caso, mas que complementam, por exemplo, questões sobre a coragem, a serenidade, ou até a própria noção de acontecimento, que é estoica. Tem outras aulas que eu falo sobre isso. Mas aqui, de maneira principal, né, a ideia é essa, afirmar, aceitar ativamente aquilo que me acontece e tirar, né, um bom proveito dessa experiência. Os estoicos, eles, como eu disse antes, não lamentam, não se ressentem, eles não se irritam com o que acontece. Sofrer no sentido da dor física, até sofrem, porque isso faz parte das nossas conexões sinápticas. O nosso corpo tem essa parte aferente, né? Aferente ou eferente, que devolve o movimento para o mundo. É como eles lidam com a dor. Aqui que está a diferença. Eles até sofrem, mas é como eles lidam. É porque tem uma questão, acho que, não sei se você lembrou disso, Cris, que é do budismo, né? Tem um álbum de uma banda de rock dos Estados Unidos chamado Rage Against the Machine. E o álbum deles, o primeiro, que é homônimo, tem um monge que ele está pegando fogo, né? Foi uma manifestação, eu não lembro agora onde, não vou me lembrar, contra, digamos assim, a influência do governo vinculada ao catolicismo, ao cristianismo, e eles estavam defendendo outra coisa, né? Essas pessoas. O Império Chinês foi que invadiu o Tibete, é isso. E foi para a praça pública e ateou fogo, né? E ele ficou ali imóvel, né? Sem demonstração de dor. Eu acho que o principal aqui, até para não ficar muito distante da gente, que eu acho que já é suficiente, é como lidar com a dor. E vamos supor assim, né? Tem um poeta e romancista francês chamado Joël Busquet, que ele diz assim, em algum lugar, ele diz que ele teve um ferimento de guerra, acho que ele ficou paraplégico, não sei, alguma coisa assim, e aí ele disse assim: eu nasci para encarnar essa ferida, falando dessa ordem, né, cósmica necessária, mas não é um fatalismo, mas é como se fosse assim, eu tenho um corpo, se um projeto me atingiu, é natural e necessário que isso aconteça, porque faz parte da minha natureza isso, é uma composição. Se eu fosse um fantasma, por exemplo, a bala ia passar direto, né? Porque não tem algo em comum ali, uma matéria, né, em comum. Então, existe algo em comum para essa ferida. Então, quando ele diz assim, né, que eu nasci para encarnar, é que ele vai aproveitar daquela situação e ele vai se reinventar naquilo, né, que acontece. As pessoas podem fazer isso. tem um conceito físico até que tudo que é duro quebra. Quando você tem alguma coisa extremamente rígida, ela só é rígida até o primeiro impacto. Perfeito. Quando ela trinca, acabou é como um vidro. O vidro é uma das substâncias mais rígidas. Se você jogar uma cadeira, ele vai quebrar. Perfeito. Uma árvore, se você jogar uma cadeira e por algum motivo ela continuar lá, ela vai dar a volta e vai continuar o crescimento dela sem tocar na cadeira. Legal. Exato. Essa noção me lembrou a própria ideia de plasticidade, que tem a ver com a física epicurista. Porque assim, eu falei, né? Tudo é corpo. Só que esse corpo, ele pode ser afetado de maneira diferente, né? E dependendo do caso, se a gente pensar na pele, né? A nossa pele é a nossa superfície de contato com o mundo. O nosso corpo é todo pele. Até os 5 sentidos são peles modificadas, né? Os olhos, os tímpanos, são peles também. É tudo como se fosse uma pele. Mas se a gente consegue aumentar essa superfície de contato, como pensando numa célula, né, da própria membrana plasmática, que é essa relação
do dentro, do dentro e do fora, é a maneira de você ser afetado pelo mundo, mas também é a maneira de você dar limites, né? Dizer, não, isso daqui eu não quero. Esse é o papel mesmo, né? da razão, da capacidade do estoico, quer dizer assim, isso eu aceito, isso não. É o que eu estava chamando do assentimento. O assentimento é isso, é um movimento racional, né? Porque eles vão defender que, né, que tem uma razão, como tem uma razão universal da providência que rege o universo, nós também somos dotados de razão, e essa razão que vai justificar as nossas escolhas. Então, eu posso dizer, isso daqui eu quero, isso eu não quero. O sábio, ele faz isso. É papel do sábio dar também esses limites, né? Por isso que essa imagem do estoico, né, do sábio estoico, ela acabou representando a própria imagem do filósofo, aquele que tem uma vida mais austera, uma vida diferenciada, né? Isso vem muito dos estoicos, né? E principalmente por isso, porque eles conseguem lidar com a realidade, né? Aceitar aquilo que não é do controle do poder deles de uma maneira afirmativa, né? E aqui tem uma beleza, tem um estilo mesmo de vida, né? Então, em linhas gerais, a gente tem, né, essa aceitação porque você conhece as leis da natureza. Então você aceita, por exemplo, você não vai admitir que, sei lá, o seu braço ele faça um movimento para trás, né? Ele tem um limite, o meu joelho tem um limite, a natureza tem um certo ajuste, e tudo isso que vai de encontro à própria natureza, né, causa dor, por exemplo. Se meu braço, né, se eu caio de moto e meu braço, né, ele tem uma fratura, enfim, ele vira para o lado contrário, aquilo vai gerar uma dor, né? Então, porque isso é contra a natureza, isso é contra a natureza do meu corpo, inclusive. Então, você começa a compreender que os seres, eles querem efetuar a sua natureza. A gente olha os animais, né? A natureza do pássaro é cantar, por exemplo, né? Ou voar, né? Mas tem gente que quer prender os pássaros numa gaiola, né? Então está indo contra a natureza, né? Mas essa ideia de aceitação, de estar à altura do que acontece, é isso que vai demonstrar, digamos assim, a força, a coragem e a firmeza de um sábio estoico. Tá, vamos então à questão, né, de viver segundo a natureza, porque está tudo implicado. Aqui tem um movimento permeável, porque os estoicos eles pensavam como um sistema, e se é um sistema, você não pode tirar uma parte em detrimento de outra, né? Como eu falei, né, eu passei muito rápido pela lógica, falei um pouco mais da física agora, e da ética que a gente vai entrar, elas se atravessam, né? Elas se conectam umas com as outras. Então, para a gente entender esse movimento, né, de aceitação da natureza também, a gente tem que retomar agora, a gente falou muito do universo, do cosmos e dessa lei universal que é justa, a gente tem que falar como nós podemos também viver conforme a natureza, né, o segundo a natureza. E o primeiro movimento que a gente pode pensar agora é a rejeição, a extirpação das paixões. Os estoicos, ao contrário dos epicuristas, eles vão dizer que as paixões não levam à felicidade, né? Nem aos prazeres, né? O prazer aqui é associado à paixão também, né? A gente vai entender por quê. Paixão já vem do grego, né? De patos, né? Tem a ver com patologia, com doença. Então, uma alma, um corpo apaixonado, aqui no caso é um corpo doente, porque ele não vive conforme a natureza, porque ele adere, por outro lado, um corpo apaixonado, uma alma apaixonada, ela adere, aceita uma vida desregrada. Porque, por exemplo, imagina, eu preciso comer, por exemplo, mas se eu comer em demasia, comer muita gordura, isso vai me gerar um mal-estar, né? Se eu, enfim, fizer atividade física é importante, mas se eu fizer atividade física por muito tempo, né, de maneira exagerada, isso vai me gerar, né, um problema, né, físico, enfim. Então, a ideia de negação das paixões, né, dos prazeres, aqui no caso,
fundamental para que a gente viva conforme a natureza, porque ele está entendendo as paixões aqui como esse que os gregos chamam de híbris, né? Esse excesso, esse deslimite mesmo daquilo que me é conveniente, daquilo que me é justo, daquilo que se ajusta com a minha natureza, com a minha composição, né? Então eles vão ser contra essa ideia de paixão como um movimento que me faz ter, enfim, uma felicidade ou até um prazer. Então eles vão em absoluto negar isso, eles vão buscar uma causa ativa, uma ação através da minha razão e do meu instinto também, porque nós somos dotados do que ele vai chamar de tendência, né? Há uma tendência nossa, que seria uma espécie de instinto mesmo, né? Que faz com que a gente procure aquilo que vai conservar a minha vida, a minha natureza, né? Uma espécie de lei de conservação. Mas, por outro lado, a gente tem tudo aquilo que se afasta da minha tendência, é tudo aquilo que diminui o meu estado de conservação. Então, no geral, na natureza, a gente vê essa vontade de perseverar, né? De se afirmar, de se desdobrar. A natureza, ela busca isso. A gente pode até tentar impedir, né? Mas ela sempre vai achar um jeito. Tem uma situação que das intervenções da empreiteira da Vale do Rio Doce, numa aldeia, acho que próximo da aldeia Krenak, né, do famoso Ayrton Krenak, disseram que houve uma intervenção e um determinado rio ali secou, esse rio secou. E depois de algum tempo, eles começaram a perceber que esse rio, ele voltou a correr de maneira caudalosa, enfim, no seu fluxo, subterraneamente, né? Ele renasceu de maneira subterrânea. Então é como se a natureza encontrasse um jeito de se efetuar, ali no caso, né? Isso mostra que há uma espécie de instinto vital, ou de elan vital, a gente vai voltar a esse conceito em breve, em outra aula, que faz com que a natureza se conserve, né? Então esse movimento de conservação, de sociabilidade também, tudo isso tem a ver com aquilo que busca afirmar a nossa natureza, né? E fazer com que a gente viva conforme a natureza. Então, nesse sentido, o universo, né? Pensando, né? O universo, ele tem um tônus que eles vão chamar, como se fosse uma certa pressão, né? Que vai fazer com que as coisas vão se interpenetrando, né? Se misturando, né? Os corpos se misturam. O que a gente tem na natureza são misturas de corpos, né? De várias maneiras. Então, nessas misturas de corpos, a gente pode avaliar o que seria os bens e os males. E eu já adiantei um pouco a isso, né? O bem é tudo aquilo que aponta a minha conservação, né? Como o meu corpo, né? E claro, a minha alma aqui também, que é corpo, né? Que organiza o corpo, mas é corpo também. Como a minha alma e meu corpo, eles se conservam, eles se preservam, né? E os males seria tudo aquilo que vai de encontro a isso, né? Ou seja, tudo que faz com que meu corpo se desagregue, né? Ele se desmanche, ele, né, funcione de uma maneira inadequada, errônea. Então, a ideia, né, da busca pelos bens e pelos males implica nisso. Só que aí tem um detalhe, né? A gente deve buscar, o sábio estoico, ele vai buscar isso, que é a própria virtude, né? Diante desses bens, né, e desses males, a gente tem que procurar, né, as virtudes, né? E ele vai dizer uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer que, primeiro, virtude, que vem do grego, né, areté, é a questão de o sumo bem, né? A virtude como um bem, né, como um sumo bem. Virtude, na verdade, no grego significa areté, mas ela busca esse bem, que é a noção de ágaton, né, que é o sumo bem, que só pode acontecer quando o indivíduo ele tem a intenção de fazer o bem ou de viver de maneira virtuosa.
né? Então, para os estoicos, só há virtude ou vício, não existe meio termo, né? Ou você age de maneira virtuosa ou não, né? E eles dão, né, alguns estoicos dão algumas metáforas, tem uma delas que é assim, você pode estar se afogando a 1 metro abaixo do nível do mar ou a 10 metros abaixo do nível do mar. De ambas as formas você está se afogando, então você só não vai se afogar quando você consegue ir à superfície, né? Consegue respirar e tal. Então ele vai dizer que esse é o mesmo limite da virtude do vício, não existe um meio termo, né? Ou você é virtuoso, você age em conformidade, né? Seguindo o dever, né? O dever é justamente essa conformação, essa justificação com a razão que busca viver de acordo com a natureza. Então você vai observar a natureza, né? E vai perceber nela que existe uma ordem, né? Uma ordem que faz inclusive com que você consiga viver, né? Então, quando ele pensa nas virtudes, ele vai estabelecer 4 virtudes que os gregos chamavam até de virtudes cardeais, né? Que é a prudência, a coragem, a moderação e a justiça. São as 4 virtudes. Então ele vai dizer assim: só existem ou as virtudes ou as coisas indiferentes, porque o vício eu vou dizer o que é daqui a pouco. Então, quando ele vai falar sobre esses pontos, né, de quais seriam essas virtudes, né, quando ele vai dizer sobre a prudência é a nossa capacidade de saber o que a gente deve ou não fazer. É pela prudência que a gente vai tomar essas decisões. Já com relação à moderação, ela seria uma espécie de ciência do desejo, o que a gente deve desejar e o que a gente não deve desejar, né, no plano da moderação. Com relação à coragem, a coragem tem a ver com o que a gente deve temer ou não, né, com quais brigas vale a pena, né, o que vale a pena enfrentar e o que não vale a pena enfrentar. Porque, como eu disse antes, dependendo da situação, se você produz, né, uma linha de fuga, né, você não entra numa determinada, digamos assim, num determinado embate, não necessariamente isso é covardia, simplesmente é você dosando o que vale a pena lutar e o que não vale a pena. Então o sábio estoico ele deixa de lado algumas coisas que não interessam. E por fim a justiça, que seria essa capacidade de atribuir, né, o que é justo, né, mas é mais do que isso, o que eu recebo é justo, o que eu dou é justo. Então seria essa medida, né, de atribuição, de doação ou de recepção de coisas no mundo, e tudo isso que é a própria prática é o que ele vai chamar de sabedoria, a sabedoria estoica, né? Mas aí tem um detalhe, eles disseram antes, né? Tem as virtudes e as coisas indiferentes, e os estoicos eles trazem essa ideia que é muito curiosa, porque eles vão dizer assim, eu falei antes, né? O que é virtude? Prudência, justiça, coragem e temperança ou moderação, mesma coisa. Só que eles vão dizer que existem as coisas indiferentes. Está dando para acompanhar aí? Se quiser eu repito. Só que existem as coisas indiferentes, e ele vai colocar as coisas indiferentes que assusta a gente bastante. Ele vai colocar a beleza, a feiura, a riqueza, a pobreza, a verdade. A verdade não, ele vai falar sobre riqueza, saúde, a própria vida, morte, etc. Né? Então, segundo o estoico, isso é indiferente. Você não vai buscar isso como se fosse a virtude, sei lá, riqueza ou sucesso. Só que dentre essas coisas que ele vai chamar de indiferentes, existem as preferíveis e as não preferíveis. Então, através de um valor que também é estipulado pela razão, né, o sábio, né, ele vai ver assim, não, entre a feiura e a beleza é preferível a beleza, entre a saúde e a doença é preferível a saúde. Então há essa escolha, né? Diferente lá daquela moderação que os epicuristas faziam, né? Do que é necessário, natural, do que é necessário não natural. Ele vai por um outro viés, que é justamente esse, a ideia
de que existem coisas que são indiferentes, né, que tanto faz, eu posso viver sem elas, né, posso ser feio, posso ser bonito, posso ter saúde ou não, dependendo da saúde, mas você pode viver, né, isso não depende de você, mas você pode escolher o que é da sua preferência a partir de um valor, né? E tanto essa escolha dessa preferência de um valor, como saber aquilo que depende de mim, do que não depende de mim, tudo isso demanda tempo, né? E a gente vive num momento hoje de que as pessoas querem tudo muito rápido, né? As respostas têm que ser dadas de maneira muito rápida. É por isso que eu falei, né? Eu falei da baixa tolerância à frustração e dessa condição como se a gente fosse um pouco mimado, assim, de tem que ser na nossa hora. Porque se a gente pega um celular, a gente consegue fazer uma pesquisa, saber, sei lá, a distância da Terra e do Sol. A gente tem uma velocidade muito grande para algumas coisas. Só que esse cultivo dessa sabedoria estoica, ela demanda tempo. Ela é difícil mesmo, né? Essa espécie de... Eles vão chamar, né? É um próprio exercício. Então, o problema é que hoje a gente quer respostas muito mais imediatistas, né? Tá. Então, ainda pensando, né, nessa questão da vida do estoico, né, do sábio estoico, como é que ele chegaria à felicidade? É um pouco daquilo, né? Ele não sente dor, ele sente, só que tem uma coisa aqui que é diferente. Ele busca, o sábio, ele busca uma apatia com relação ao exterior. Então ele não quer ser afetado pela ameaça de uma guerra, de uma pandemia, de uma possibilidade de demissão. Ele consegue ficar imperturbável, ele consegue ficar impassível diante de todas essas questões que são de fora. Então o que mais vale não é o que me acontece, mas é como eu vou lidar com isso. Então é uma questão interna. O sábio, ele tem uma relação de si para consigo que independe do exterior. Então pode estar acontecendo a maior desgraça do mundo e ele está tranquilo. Inclusive, descobriu, tem um câncer terminal. Ele segue sereno, porque ele sabe que a morte ele não controla. Na verdade, a morte é a única certeza que a gente tem. Então é como ele vai lidar. Então é interno, né? E eu acho que esse movimento interno é uma lição para a gente hoje, porque a gente está num momento atual de sempre olhar para fora e dizer que o fora é o mal, o fora é o ruim, né? E a gente tem essa dificuldade, né, que também implica em coragem, né, que é uma característica, como eu falei antes, né, do sábio estoico, que é essa, né, de olhar para dentro de si, de fazer as avaliações e de ver o que pode ser aprimorado ou não, né? Também tem isso, né? Tem uma firmeza também, um autoconhecimento que não vai aceitar qualquer coisa, né? Então tem um critério aqui muito bem colocado. Então esse é o grande ponto, né? O sábio estoico, ele vive conforme a natureza, né? Afirmando também a sua natureza. Viver conforme a natureza é viver também conforme a sua natureza. E aqui a gente pensa na natureza humana, que tem um diferencial nesse mundo, né, materialista, no sentido aqui, né, que só há corpos, né, só esse tipo, né, de matéria. O sábio estoico, ele consegue efetuar a sua natureza, lembrando que nós temos, né, tanto a parte, né, corporal, né, somática, e a gente tem a parte também racional, né, junto com o instinto. A gente tem que fazer uso disso tudo. Então tem uma diferença. Ele vai dizer que os seres humanos são diferentes nesse sentido, e é justamente por isso que você deve procurar a sua efetuação da natureza. Mas aí vocês vão dizer, mas, por exemplo, não existe o mal, a injustiça, a imoderação, a imprudência, né? tudo isso que seriam os opostos das virtudes. E eles vão ser claros, eles vão dizer, sim, existe, mesmo o universo sendo o melhor dos mundos possíveis, ele do ponto de vista final, ele é perfeito. Porque de modo particular a gente pode dizer, poxa, está doendo aqui uma coisa, né, meu braço, enfim, mas do ponto de vista cósmico, né, do ponto de vista daquilo que nos é comum, existe uma perfeição, mesmo que a nossa morte faz parte do ciclo cósmico,
né? O que eles vão chamar do eterno retorno do mesmo. É como se a história do cosmos ela tivesse um movimento cíclico, como se a gente fosse ver isso daqui outras vezes, né? Só que de maneira repetida, da mesma maneira, né? Da mesma forma, né? O Nietzsche vai retomar isso, vai fazer uma leitura que não é um eterno retorno cosmológico, ele vai fazer um eterno retorno ético. Mas aqui no caso a gente está falando sobre o universo, sobre o cosmos, e eles defendiam isso, né? Que tem um movimento, né? O fogo, ele pode aquecer, ele pode modificar as coisas, mas ele também pode queimar, ele pode destruir. Isso faz parte do ciclo também, né? Como a nossa própria morte. Então, o sábio, ele tem ciência disso, né? Que ele faz parte desse movimento todo, né? Sem, e aqui eu acho que é a parte mais interessante, porque cabe para muitas coisas, é sem acusar a vida, né? Ele não acusa a vida, não acusa a natureza, né? Ele se compõe, né? Mesmo na decomposição, é o que eu falava, né? Do ponto de vista universal, isso faz parte das leis, né? Todo mundo aqui vai morrer, né? Mas algo em nós ainda vai perdurar, né? Nessa visão monista, imanente e panteísta, né? O Sêneca, ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, que nós somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore e flores do mesmo jardim. Então tem algo em nós que é comum, né? Nós fazemos parte dessa substância, digamos assim, né? Do cosmos, né? De uma maneira interrelacional, né? Tem uma conexão. Tá indo até agora? Tá. É porque eu estou falando algumas coisas que é porque a gente fica muito tentado, porque tem muita coisa legal no estoicismo. A gente quer condensar isso numa aula, fica difícil. Mas a gente pode seguir esse movimento ainda da própria virtude, né? Como eu disse antes, existe um exercício para lidar com os males, né? Tanto o pensamento, né? De você premeditar o mal que acontece, você pensar sobre a morte, de você aceitar o destino, né? Como ele se coloca. Tem uma outra história que eu acho muito curiosa, e eu acho que a gente tem que o tempo inteiro se perguntar sobre isso, sobre a premeditação de males futuros. Eu dei o exemplo, né, de sair de casa e esperar que você vai encontrar pessoas chatas, pessoas invejosas e por aí vai, ou no trânsito que você vai encontrar alguém te fechando, buzinando, passando no sinal vermelho. Tem um caso de um certo imperador que numa determinada festa, um dos seus súditos, ele deixou cair uma bandeja com taças, de vidro, cristal, não sei, e aí depois que isso aconteceu, ele pegou e mandou jogar esse criado as carpas, não sei que peixe era não, as piranhas, não sei, ou seja, condenou a pessoa à morte. Aí a pergunta que a gente faz será que no mundo dessa pessoa copos não quebram? Ou taças não quebram? Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida não são absurdas. Tudo que acontece na nossa vida é, digamos assim, entre aspas, possível, né? Seria talvez inaceitável se alguém começasse a voar aqui e se desintegrasse. Isso é uma coisa que, né? Mas fora isso, né, o que acontece aí não é surpreendente, muito embora a gente ache que só quando é com a gente que as coisas estão saindo, né, do esperado. Isso por quê? Porque a gente idealiza, a gente cria, digamos assim, um mundo ideal, né? Tem que acontecer do meu jeito, a pessoa tem que se comportar do jeito que eu quero encontrar alguém assim, assado. Então a gente vai fechando
um ciclo, né? E você acaba criando expectativa, né? E isso faz com que as coisas não vão acontecer do seu jeito e você vai sofrer mais e mais e mais, né? O sofrimento vem justamente por isso, porque a gente não aceita a realidade como ela está posta. A gente idealiza, a gente projeta, né? A gente intenciona, né? O sábio estoico, ele está ali vivendo o tempo do agora, que é o tempo que eles chamam do kairos, né? Aquele instante presente. Ele não está se lamentando do passado, nem desejando um futuro, fazendo projetos, ou até temendo o futuro, né? Por isso, porque, por exemplo, nas paixões, né, nas paixões ainda, voltando para elas, a gente tem, por exemplo, uma divisão aqui que por exemplo, a paixão está associada com a dor, que é quando, sei lá, um objeto constrange o meu corpo, ele me corta e sangra e dói, né? Então é aquilo que acontece no presente. Mas isso também pode se desdobrar com o próprio medo. O medo é a antecipação ou receio de que alguma coisa ruim aconteça comigo, ou seja, que eu me corte de novo, por exemplo, né? Mas o medo, ele tem uma relação tanto com o passado, mas também com o futuro. A gente tem medo de que não aconteça de novo, né? Uma coisa ruim. Ele vai dizer também que é uma paixão, aqui, né, no caso, os prazeres, porque ele vai dizer que os prazeres são desarrazoados, eles são contranaturais, eles vão de encontro ao que a gente precisa. Prazeres, você sempre quer mais, né? Você não se contenta, e o seu corpo não suporta isso, não é da natureza do corpo. E o próprio desejo, ele faz a distinção de desejo e prazer. O desejo é também o desejar um prazer futuro, seja a dor de um lado ou o prazer do outro. É um mau uso que a gente faz da dor ou um mau uso que a gente faz do bem também, que supostamente um bem que nos acontece, né? Porque a gente fica acostumado quando uma coisa dá certo, né? Nietzsche vai dizer que a gente deveria se envergonhar quando os dados caem ao nosso favor. Quando tudo na vida dá certo e você não tem esforço nenhum, fala assim, pô, você não teve mérito nenhum nisso, né? Você recebeu tudo de mão beijada. Então, não tem esse movimento de conquista, de exercício de conquista, né? Que implica no quê? Em olhar para a vida, né? E os acontecimentos e tomá-los como inocentes, né? O Nietzsche vai dizer assim, vinde a mim todo acaso, porque ele é inocente como uma criança, né? Brincando um pouco com o que está na Bíblia, né? Vai dizer que o acaso é inocente, ele não é mau, mesmo que eu sei lá, me encontre com alguém e aconteça uma coisa que não me agrada e tal, mas isso é inocente, do ponto de vista universal, ainda é inocente. Eu sei que é difícil às vezes ter essa concepção, porque a gente vê até a intencionalidade de algumas pessoas de fazer o mal, né? Mas todo esse movimento aqui, né, dos males, implica numa vida que é a vida do ignorante, né, do estulto, da pessoa que não sabe viver conforme a natureza. Ela é justamente a ignorância de não compreender as leis e de não efetuar a sua natureza também, porque a gente não efetua a natureza naturalmente, né? Parece uma tautologia aqui, mas não é. A gente é constrangido o tempo inteiro, né? A gente é constrangido a não pensar, por exemplo, a não compreender a natureza. O que mais tem hoje senão isso? A gente se afastar da gente mesmo, né? Isso é notório? A gente se afasta, e quanto mais a gente se afasta da gente, menos a gente consegue ter o domínio interessante de si, né? De ter uma vida mais ativa, de ter uma vida mais livre, né? A aceitação ativa do sábio inclusive essa liberdade na necessidade. Você entende como funciona a natureza e você embarca nesses fluxos, né? Com a própria ideia da onda. Então isso é a sabedoria. A sabedoria e o uso da razão está nisso, está nessa compreensão dessas leis e da vida de acordo com esses preceitos, ou com essas forças, com essas leis que regem tanto o universo como a nossa própria vida. Então, assim, o sábio ele se torna causa de si mesma, ele se autodetermina, né? Uma autarquia, né? É o governo de si, né? Você consegue, digamos assim, separar, né? O que lhe convém do que não te convém,
o que ele faz bem, do que não faz. O sábio ele tem essa medida, que inclusive é muito radical, às vezes quer dizer assim, não quero isso. Por isso que essa postura do sábio, de ser muito firme, muito altivo, muito austero, de não mudar, mesmo que, mas está todo mundo fazendo isso, mas você fala, não, isso não vai me levar a uma vida conforme a natureza, em conformidade com a natureza, uma vida justa, que vai encontrando o jeito, e é por isso que não dá para a gente fazer, eu poderia ter feito melhor. Não, a gente faz o que a gente pode, tem uma efetuação no presente que corresponde à nossa capacidade no momento. Não dá para desejar fazer uma coisa, mas se fosse antes eu faria diferente, se eu pudesse voltar no passado eu faria de outro jeito e tal. Se a gente fizer isso, a gente vai cair num ressentimento, que é ficar preso ao passado. O sábio estoico, ele sabe que ele fez o que ele podia, tem a ver com as condições ali do momento. Essa efetuação na natureza tem a ver com como você afirma, defende, e coloca, inclusive, o acaso na panela. O Nietzsche vai falar, a gente pode tomar aqui o acontecimento, como a gente coloca aquilo que aconteceu com a gente na panela, no sentido de cozinhar, de maturar, de ruminar e de fazer um bom uso do que nos aconteceu. Essa é dar dignidade ao acontecimento. Pode ser uma tragédia, o sábio está ali internamente, ele está tranquilo, porque na relação com fora ele serve em apatia, em perturbabilidade, que a gente chamou de serenidade ou ataraxia, ele segue tranquilo, mas dentro dele ele tem uma serenidade, é um domínio de si. E ainda em se tratando da questão de estar presente, no tempo presente, como a gente falou na outra aula, o sábio estoico, ele não está preso ao que comumente a gente está, que é ou o passado, que já passou, ou um futuro, que não chegou ainda. Viver o agora, sem necessariamente cair no hedonismo, que foi a crítica que a gente fez na semana passada, não é qualquer tipo de prazer, mas viver o agora de maneira prudente, de maneira corajosa, de maneira justa e de maneira moderada, vai nos levar à felicidade. A felicidade do sábio estoico e também a sua própria liberdade é justamente a partir desse princípio. Ele é livre, mesmo preso. Engraçado, ele pode estar preso, mas ele pode estar com todas essas virtudes, tranquilo, porque existem duas condições de escravidão. Existe a escravidão natural, ou a servidão voluntária, que aí o estoico vai dizer, é um ignorante, um supersticioso que vai se colocar nessa condição de servidão voluntária, de escravidão natural. Mas existe a escravidão por convenção, por coação, e enfim, aqui no Brasil a gente teve tem essa história. Para ele isso é malvadeza, é a maldade, a maldade implica nisso, de você querer tolher. Mas até aí, até numa situação adversa, o sábio ele pensa, ele reflete, ele contempla, ele apreende, compreende o mundo, e ele sabe perceber aquilo que insiste na vida e aquilo que subsiste também, uma relação com o futuro e com o passado, porque eles vão defender, e eu vou lembrar para vocês, tem uma outra aula que eu falo sobre isso, que existe o tempo cronológico, que é esse tempo que a gente está habituado, o tempo performático do relógio, mas existe outro tempo que eles falam, eu falei do kairos, que é o tempo do agora, do instante, mas também existe um tempo que é um duplo movimento, digamos assim, que vai ao mesmo tempo para o passado e para o futuro, que eles vão chamar de tempo aiônico. E aí é nesse tempo, que é o tempo do acontecimento, que acontece as próprias modificações do nosso corpo. A gente se modifica no tempo.
é através do tempo que a gente se modifica, né? A gente tem situações, né? Coisas acontecem, acontecimentos acontecem, mas o acontecimento de verdade é aquilo no que acontece, é o que me ocorreu, um evento, mas como aquilo me modificou, a maneira que aquilo me modificou tem a ver com o acontecimento e tem a ver com essa abertura para a diferença, porque como eu disse antes, o Heráclito ele tem influências os estoicos têm influência do Heráclito, e o Heráclito vai dizer que tudo flui, tudo se modifica, dia, noite, quente, frio, né? Isso tudo faz parte também da constituição do mundo. Por isso que a gente inclusive tem que dizer que a gente precisa do mal para dizer o que é o bem, ou seja, da mentira para dizer o que é verdade, da doença para saber o que é saúde, da imprudência para saber o que é prudência. Esses opostos, eles constituem a realidade, que em linhas gerais, né, de uma maneira mais ampla, é a própria efetuação do universo da maneira mais adequada, né, através de uma lei da justiça. Ok? Então, viver segundo a natureza implica nisso, né, esse uso da razão, dos impulsos também, né, das tendências que se conformam, que coadunam com a própria natureza. Eu estou meio que com esse questionamento tem um tempo. Você precisa da imprudência para saber o que é prudência, do medo, para saber o que é coragem. Mas para o histórico, tudo acontece segundo a justiça natural. Sim, sim. Como é que eu vou saber o que é justiça se não tem justiça? Se é todo... Como é que eu vou saber se tem justiça, se... segundo essa relação de que a gente precisa de um para entender o outro, o que como se caracteriza a falta de justiça? Vamos pensar aqui, uma coisa simples, né? Eu disse que a justiça, ela tem a ver com ação, né? São ações. A justiça consiste em atribuir às pessoas o que lhes é devido. Então, será que eu estou recebendo o que me é de direito, o que é justo? E será que eu estou dando e doando o que é justo? Então, assim, de maneira objetiva, né? Vamos supor que todo mundo aqui trabalhe numa empresa e todo mundo tem a mesma atribuição, faz a mesma atribuição, mesma função e mesma formação. Só que aqui tem homens e mulheres. E vamos supor que eu pague um pouco menos para as mulheres. Isso seria injusto, porque eu não estou dando o que é devido a todo mundo de acordo com esses critérios que eu coloquei agora, né? Então, a injustiça vem disso, né? O termo, né, que eles colocam é você não dar o que é adequado, né, nem receber também o que é adequado, né? A justiça tem esse duplo movimento de atribuição, né? Como você atribui coisas, né, para as pessoas. Tem um critério, esse seria o critério, né? Um critério bem objetivo, mas eu não sei se será bem essa a pergunta ou a resposta. Mais ou menos, porque eu fiquei pensando no caso que eu ouvi no jornal semana passada, de que existe no próprio corpo, com o nascimento, um gene que condiciona a pessoa à longevidade. E que muitos desses longevos eram fumantes, eram alcoólicos. E agora, pensando na justiça, eu fiquei... será que essas pessoas fumantes, alcoólicos, etc. Entendi. Onde está a justiça nesse ponto? Perfeito, ótima questão. Voltando lá, né? Eu falei mais cedo que o Epicuro ele fala sobre virtudes e vícios. Eu posso voltar à questão do vício. O que seria o vício? O vício seria, por exemplo, não aceitar as leis da natureza, não viver conforme a natureza, e, enfim, né? Acusar, reclamar, se ressentir. Mas isso é só um detalhe. Mas vamos pegar ainda a virtude e o que ele vai chamar das coisas indiferentes. Então, assim, para ele a virtude está, né, nesses critérios aí, que é um critério de juízo, né? Quando a gente fala da justiça, é um juízo. Lembremos, né, as 4 virtudes, né, justiça, prudência, moderação e fortaleza ou coragem, e as coisas indiferentes. Aqui que está o ponto. Quando ele fala das indiferentes, ele vai colocar saúde,
doença, sucesso, anonimato, beleza, feiura, riqueza, pobreza. Ele vai colocar isso tudo. Para ele é indiferente, tanto faz se você tem ou não. Então, é como você falou, né, do gene, né, longevo. Eu posso ter a alimentação mais saudável que for, ou eu ter uma vida desregrada, fumar, beber, etc., né, e ter uma vida mais longeva. Ele vai dizer, isso, quando ele fala assim, o que está sob o nosso domínio, o que depende de mim, ele vai dizer, o meu pensamento, os meus desejos e as minhas ações. Quando chega na psicanálise, aí já, isso fica mais complicado, né, mas sem fazer anacronismo agora. Mas assim, nesse caso, isso está sob meu domínio. Mas quando ele fala o que não está sob meu controle, ele vai falar a minha saúde, a minha família, né, os meus bens, as minhas riquezas. Até quem é rico, que diz eu fiquei rico pelo meu mérito, não, a pessoa ficou rica através de exploração do outro, basicamente, né? Então, para ele, saúde, doença, não entra nas virtudes. Não é a justiça divina, isso não é justo, eu me alimentei direitinho, eu estou com câncer, estágio terminal, não sei o que, não é justo, não é nesse sentido, é outra justiça. A justiça é essa, de dar o que convém a partir eu vou ter que usar um termo que é de uma outra aula, né, da próxima aula, mas assim, de acordo com a potência do corpo. Então assim, meu corpo, ele pode, pela sua constituição, ele pode uma coisa, né? Então o corpo de uma pessoa, né, com toda uma conjugação aí de genes e tal, né, ele pode uma coisa, a pessoa pode ter a vida mais desregrada que ela vai viver, né, durante muito tempo, e outras pessoas que não, né? Isso tem a ver com a própria condição do corpo, né, da pessoa, que não é necessariamente algo adquirido. Claro que você pode elaborar, aprimorar uma coisa ou outra, mas isso daí está ainda do lado da fortuna ou da sorte. Não é bem fortuna ou sorte nesse sentido de que é imprevisível. A melhor palavra é essa, não depende de mim. A minha saúde, se eu me alimento bem, etc., não vai me garantir não ter uma doença grave. É nesse sentido. Então a justiça é outra coisa. A justiça, aqui tem a sua pergunta é muito boa, porque ela traz um outro elemento do próprio estoicismo, que eles vão dizer isso, né? Quando eu digo que somos ondas do mesmo mar, flores, né, do mesmo jardim e folhas da mesma árvore, a gente pode pensar também, desdobramento disso, que nós somos também cidadãos do mundo. É uma influência também do Diógenes, né? Tanto essa ideia de viver segundo a natureza, quanto do cosmopolitismo, né, de ser cidadão do mundo, isso é de influência dos cínicos, melhor dizendo. Então os estoicos, eles sofreram essa influência. E a ideia da justiça tem uma implicação na política, porque os estoicos, diferentemente dos epicuristas que não queriam se envolver com a coisa pública, né, res pública, com as questões políticas, os estoicos, eles estavam sempre vinculados, eles buscavam mesmo, por mais que eles destacassem muito a ética, né, pelo período, mas tinha uma questão da relação com o outro, né? Muito embora o sábio, como ele não tem toda uma discussão, tem vários paradoxos, né? O estoicismo, ele se vale de paradoxos na sua teoria do conhecimento, na sua lógica, mas existem outras contradições, porque se o sábio, ele é impassível, ele é apático com relação ao mal que vem de fora, dependendo de a situação, se alguém estiver sofrendo também, talvez ele não tenha aquela piedade cristã de ficar ali com pena, porque ele vai dizer, seja digno daquilo que te acontece, faça um bom uso, né, do seu sofrimento, né, transforme o sofrimento em algo, né, enfim, estar à altura do acontecimento é isso, né, você passar por uma dificuldade e aquilo, e você fazer daquilo algo de interessante, entendeu? Então a justiça aqui, ela não é intencional, assim, eu faço uma coisa para ter outra, porque isso não é da minha alçada, não é do meu governo. A justiça tem a ver com outra coisa, que é isso. Por exemplo, se eu sou um estadista, eu vou tentar tratar de maneira justa, né? Me ajustando com as necessidades de cada um e dar a cada um o que lhes é devido. Isso seria justo, né? E é uma ação também. Mas só para fechar, né? Para ele vai chamar isso que é indiferente, saúde, doença, ele é indiferente a isso. Mas se eu puder escolher, eu vou escolher a saúde, né? Então,
Mas isso não é virtude, a virtude é outra coisa. E o sábio, ele está voltado para a virtude. Então é o que eu digo, o sábio pode estar doente, né? Ele pode estar preso, ele pode estar, seja como for, mas se ele está com paz interior, se ele está, né, sereno, né, e enfrentando também com coragem, né, porque a coragem também de afirmar até os problemas, né, as dores, né, tem que ter coragem para encarar isso de frente, né, olhar para a ferida, olhar para o abismo, né, isso tudo demanda coragem, e o sábio, ele tem essa coragem, né? Enfim, melhorou agora, João? Pode fazer. Eu estava perguntando normalmente, mas aí você acabou respondendo, né? Eu fiquei me perguntando assim, então o que seria felicidade para o histórico, né? E aí você acabou respondendo que seria viver fluentemente, né? No sentido de leve, de viver agora independente, outra coisa moderada e com justiça. Sim, sim. É a virtude que leva ao bem. Que isso depende dele. Ele pode estar passando por dificuldades, né? Tá, sei lá. Os estoicos, eles não chegam ao extremo dos cínicos, né? Que vai viver na rua, né? Não vão querer nada, enfim, viver num tonel. Eles vão falar do que é preferível. Tem coisas que me são indiferentes para a minha felicidade, para o meu bem-estar, mas eu posso escolher. Se eu puder escolher, né, comer alguma coisa do que não comer, eu vou escolher comer, obviamente, né, para viver conforme a natureza. Mas a felicidade aqui dele está nisso, tá? Independentemente do que está acontecendo fora, né? Então ele tem uma apatia, ele não é afetado, ele não é passivo do que vem de fora, né? Ele internamente ele consegue uma serenidade, uma paz interior, né? Mesmo na dificuldade. Então, assim, principalmente na dificuldade, porque no epicurismo a gente ainda tem uma vida ali, o jardim, né? Tudo está de boa, está todo mundo tranquilo, é muito bom, né? Ter amizade e tal. Aqui é uma situação limite, é extrema, você está, né? Sei lá, uma pandemia, né? A gente vai falar já aqui no final das questões do estoicismo, né? Como ele foi atualizado, né? Mas você está numa pandemia, por exemplo, como ser digno de uma pandemia? É difícil, poxa, como ser digno de uma doença? Né? Dizer assim, a doença é boa? Não, ela veio, porque alguma coisa no meu corpo permitiu, né? Teve uma composição, né? Não é à toa. Então, assim, já que aconteceu, o que eu vou fazer a partir de agora? Acho que esse é o ponto. Certo. Aí eu queria, porque eu não sei se eu consigo explicar. Não, tudo bem. Porque assim, segundo o estoicismo, o sucedido, por exemplo, não viver conforme a natureza. Segundo? O estoicismo. Sim. Sim. Não viver conforme a natureza. E aí então eu fiquei me perguntando em relação ao prazer, em relação aos desejos, porque eu fiquei muito presa nessa ideia de que, por exemplo, o prazer, os desejos, na minha concepção do ser natural, seria natural do corpo humano, seria natural do ser humano sentir prazer, sentir desejo. E aí eu fiquei um pouco presa nesse sentido. Entendi. Então, assim, será que me limitando, não, porque a gente vai acabar em algum momento sentindo prazer, mas me limitar esse prazer como uma maneira de preservar a minha vida, não estaria também contra a minha natureza humana, seria sentir esse prazer ou sentir desejos. E aí, rapidinho, só para... Não, tranquilo. Porque é só algumas coisas mesmo. Sim, mas é importante. E eles não acreditam na felicidade por esse prazer, porque obviamente é como se os prazeres serem vícios, Sim. E aí é nesse sentido dessa contradição, pensando os Sim. prazeres e os desejos como naturais do ser humano. Sim. Na minha concepção, Entendi. pelo que eu acredito, eu acho que é natural o sentir prazer, é natural o sentir desejo, é da minha natureza. Sim. É aquele embate do estoicismo e do epicurismo, né? A gente tem, talvez tenha uma questão aí de tradução, né? Mas, por exemplo, até quando a gente vai falar sobre as virtudes, é porque ele vai falar, tem uma parte que ele vai falar sobre as paixões, ele vai colocar, né? A dor, o medo, os prazeres e os desejos. Para ele, aqui ele toma os prazeres e os desejos como aquilo que é do desregramento, sabe? Você quer sempre, né, mais e mais. E aquilo vai extrapolar aquilo que lhe é conveniente, aquilo que lhe é conforme, né, a sua potência, a sua natureza, né, como a gente queira chamar. Mas na própria
nas próprias virtudes, quando ele fala da temperança ou da moderação, que é a mesma coisa, é a ciência do que é desejável e do que não é desejável. Então, assim, só que não no sentido do prazer, né? Porque eu posso desejar, por exemplo, ter uma vida serena, eu posso desejar ser prudente, eu posso desejar ter coragem, né? Então, assim, não é o desejo unicamente carnal, muito embora, claro, a gente precisa de algumas coisas para viver, mas para ter uma vida justa, reta, né, uma ação reta no presente, como eles colocam, você tem que buscar esse bem, né, essa virtude que está envolvida nessas 4 categorias. Mas assim, eles vão ser assim, categóricos. Eu não gosto muito desse termo para não confundir com Kant agora, porque já tem a noção de dever que de alguma forma o Kant foi influenciado, mas o dever do estoico é outra coisa, porque tem a ver com a conformidade com a natureza. Mas como é que eu posso multiplicar isso? Eu acho que essa ideia de virtude, ela está muito mais voltada para um domínio de si, que para acontecer, de acordo com os estoicos, você tem que extirpar, acabar, negar as paixões, porque a paixão é como se fosse aquilo, pegar um vício, né? Aquilo que tira a pessoa do eixo, que você vai deixar de fazer algumas coisas. A gente tem um caso extremo, né? É o vício em drogas e tal, né? Mas outras paixões, quando você, sei lá, gosta de uma pessoa que você sabe que você não deveria gostar, e aí isso acontece muito na adolescência, e você tem que ficar com a pessoa para confirmar que não é legal, né? Que não deu muito certo e tal. Já estava pensando em outras coisas aqui, mas isso é curioso, né? De você se colocar à prova. Tem coisas que a gente tem que passar, né? Mas, enfim, eu acho que essa ideia da virtude, ela está muito mais vinculada a isso, assim. O sábio, ele, de fato, ele diz colocar de lado as paixões, porque a paixão é tudo aquilo, como a gente diz assim, o que é paixão? A paixão vem do grego pathos, né, também da passividade. É quando eu sou passivo, é uma onda que se encontra com o meu corpo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você está totalmente passivo, não tem uma atividade, não tem uma liberdade, mesmo que seja essa liberdade associada à necessidade, de acordo com a lei da natureza, né? A própria ideia de conformidade com a natureza. Então, tem algo aí que é de um autodomínio assim, muito extremo mesmo, sabe? Dele conseguir dizer assim, não vou atender a essa paixão porque ela pode me tirar do eixo, sabe? Tem uma medida aí muito bem estabelecida, assim. O sábio, ele é firme, porque ele vê que existem leis da natureza que são firmes. Então ele fala, por isso que ele é muito a palavra é essa mesmo, a firmeza, né? Você está ali firme e austero naquilo que você quer fazer. Isso tudo faz com que você diga assim, não, eu tenho que viver de acordo com isso, que é esse fluxo, né, que vai me trazer serenidade, porque a paixão, vamos pensar na paixão, né? A gente teria que qualificar e dizer quais são elas, porque se a gente pega, sei lá, às vezes, não sei, a gente pega, sei lá, comida ou o próprio ato de estar apaixonado. Porque me parece que isso está muito, eu acho que ficar pegando para mim essa coisa do viver segundo a natureza, porque me parece que essa coisa das paixões, porque eu não estou falando dessa paixão romântica, mas não estou falando dessa paixão romântica, não estou falando disso. Sim. Por exemplo, no sentido de que quando você tem, por exemplo, você deseja comer um macarrão, Sim. o seu prazer se concretiza quando você come o macarrão, né? Tem uma resposta para isso. Eu acho, né? Estou tentando pensar assim, né? Mas depois assim, porque quando ele diz viver, o que está me deixando preso é esse viver segundo a natureza, porque me parece que
ter desejos, ter prazeres, seria algo natural. Só que aí é como se houvesse uma contradição, como eu estou pensando. E aí, nesse sentido, por isso que me parece que está dentro muito mais desse campo das virtudes, do que ele pensa como o que é ser, o que é ter uma vida virtuosa, do que necessariamente pensar essa natureza tal como ela é. Porque me parece que negar a paixão, ou negar as paixões, ou negar esse desejo, seria não viver conforme a natureza, mas viver conforme aquilo que você acredita dentro dessa natureza, o que é um agir virtuoso para que você consiga alcançar a felicidade. Acho que é isso. Ok. É isso Acho que você gostou do epicurismo, acho. O epicurismo te pegou de jeito, você gostou mais do E epicurismo. eu nem vi na aula passada. Você não veio? Não consegui. Senão acho que talvez eu estaria mais torta. Tem um exemplo que talvez ajude a gente. Um bebê recém-nascido, quando ele sente fome, ele quer tomar leite. Só que ele não toma leite pelo prazer, porque ele nunca tomou, vamos supor, a primeira vez que o bebê vai tomar o leite. É pelo instinto ou pela tendência. Então, o instinto, a tendência, que vai ser depois associada com a razão, vai chorar para ter o leite, né? Não deixa de ser uma razão, uma comunicação, né? O logos ali é razão e a linguagem também. Aqui, eu acho que essa é a melhor resposta para dizer que não é pelo prazer que a gente vive conforme a natureza. Mesmo que a gente possa por efeito, entendeu? A gente possa por efeito e tal, mas o princípio é o princípio que eu falei mais cedo, né? Da conservação. Essa tendência, ela busca a conservação. Bom, se a gente vai concordar ou não, é isso. Mas a ideia, eu acho que esse é o melhor exemplo, né? Que você busca, a criança no primeiro momento ela nunca provou, né? É por instinto de conservação, de preservação. Ok, mas a gente pode ir voltando, tem outras coisas. Vamos porque é muito difícil, porque quando a gente vai pensando, né, num curso, na aula, você pode dizer, poxa, podia ser um curso só de estoicismo, ou só de 10 encontros só, mas a ideia não é essa, então eu tenho que exercitar o meu poder de síntese também, que é difícil, mas é porque tem outros elementos, mas né, se a gente fosse entrar no mundo mesmo dos incorporais, né, do que é o acontecimento, a gente ia ver que não é um simples prazer, porque às vezes o prazer ele pode ser uma captura, né? Aproveitando um termo do quadro aí, a gente é muito mais seduzido pelo prazer do que pela dor, por exemplo. É muito mais fácil conquistar a gente pelo prazer do que pela dor. O poder faz isso. A gente também vai retomar. Então, vamos pensar, né, aqui para encerrar, do uso do estoicismo, né, na atualidade. A gente pode falar da filosofia como um todo. Se eu não me engano, acho que a partir da década de 90, a filosofia começou a ficar um pouco mais popular através de alguns livros, tipo, se eu não me engano, o título é Menos Prozac, Mais Platão, e aí começaram a vir vários livros, né? Os Simpsons e a Filosofia, Pink Floyd e a Filosofia, né? O famoso, né, Mundo de Sofia, que é uma boa introdução, né? Quem quer começar a ler, né, filosofia, eu acho muito legal também. Enfim, várias obras que em uma certa medida acabaram popularizando a filosofia, e nesse viés é muito interessante, é legal, né? Só que em alguns momentos isso pode ser reducionista, ou pior ainda, ele pode ser distorcido, mas em linhas gerais eu até falo, poxa, eu quero ler tal coisa, Mundo de Sofia, posso começar? Pode, não precisa entrar diretamente em Platão, Nietzsche, mas pode entrar também, não, só se não quiser. Então, eu acho que é válido, mas aí depende de cada um. Tem pessoas que vão querer aprofundar, e aí a gente vai ter que ir direto às fontes, mergulhar mesmo, né, nesse oceano dos filósofos, da própria filosofia. A gente tem que ir para isso. Mas, diante disso tudo, a gente tem um duplo movimento do que pode ser feito com o pensamento de qualquer corrente filosófica. O primeiro deles é achar que é resposta para tudo. É um guarda-chuva, uma panaceia que vai resolver todos os problemas. E por outro lado, é você utilizar isso com outros fins que não eram os fins propostos pelos estoicos, por exemplo. E aí por isso que eu chamo de estoicismo capturado. Em Roma, por exemplo, a gente tem, né,
o governo de Nero, tantos outros, né, vocês já devem ter ouvido falar, era um período conturbado, né, de turbulência, e também de desvio moral. Por isso que esse tipo de pensamento, né, estoico, né, Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca fizeram muito sucesso. Eles falavam daquilo que faltava ao povo romano, que era a ética ou moral, aqui sem fazer distinção. Depois eu vou fazer. Então, hoje também, se vocês olharem na internet, pesquisarem, tem muita gente falando sobre estoicismo, muita gente mesmo, muita gente, né? Mas o que eu vou chamar aqui de estoicismo capturado é capturado pelo quê? Pela axiomática do capitalismo, ou seja, o que é a axiomática do capitalismo? É transformar toda e qualquer coisa em lucro. Então, por exemplo, você usar o estoicismo para falar de desenvolvimento pessoal, para falar sobre crenças limitantes, para falar sobre, sei lá, como enriquecer na pandemia, né? O melhor momento de investir é agora, na crise. Isso não tem nada a ver de fazer um bom uso do mal que acontece, não é investir na bolsa de valores, mas tem gente que faz isso, uns coaches aí da vida e esse pessoal que fala de desenvolvimento pessoal, né? Sei lá, você tem que aceitar o destino, então você tem que aceitar um determinado tipo de governo, ou uma exploração no trabalho, é isso que é o estoicismo? Então isso pode ser muito deturpado, né? Você pode pegar, sei lá, uma palestra motivacional e diga, não, mas é isso mesmo, né? Aceite, a vida é assim, né? Faça um bom uso do mal que te acontece, trabalhe mais para mim e eu vou enriquecer e o seu salário não vai aumentar e no mês que vem eu vou aparecer com um carro novo aqui, né? É uma brincadeira, né, que o pessoal faz do no pain, no gain, né? Se não tem dor, não tem ganho, né? Não tem... Só que parece que a nossa vida é só no gain, né? É só dor, né? Dor e não vem nada em troca, né? Nesse sentido. Então, o estoicismo capturado é justamente para atender a uma demanda, uma imposição do capitalismo, sei lá, né? Por exemplo, que parte do pressuposto da exploração, né? Da exploração do outro. Ou de utilizar termos, como eu disse antes, que não eram do estoicismo, desenvolvimento pessoal, né? Ou algumas premissas de autoajuda. A autoajuda, ela no geral, ela tenta dar uma resposta relativamente fácil a alguns problemas, coisa que o estoicismo não faz, ele é difícil mesmo, é um movimento árduo. A gente saber como ser digno do que acontece, ou aquilo que é do meu controle, aquilo que depende de mim, aquilo que não depende, isso demanda tempo, né? Requer tempo, paciência, né? O sábio estoico, ele é paciente. Sim, claro. A questão ele pode estar sofrendo, ele pode fazer várias coisas com esse sofrimento. Quando eu digo várias coisas, assim, ele pode afirmar o sofrimento sem acusar, eu estou sofrendo porque, né, a vida é injusta, não sei quem não me deu oportunidade, etc. Não, ele vai afirmar aquilo, aí ele vai lidar com aquilo que está acontecendo, ou até no limite que eles falam, né, como eu disse antes, da justificação do suicídio, né, em situações quando não é propício, ou às vezes a vida pode estar tudo bem e de repente ele decide que não quer mais viver, né? Que esse é outro problema, né? Até também filosófico. Mas eu acho que aqui a grande questão, né, é justamente essa, que é uma provocação para os tempos atuais, é que esse exercício de si, essa prática de si, que também envolve a questão do cuidado de si, né, do bom uso dos prazeres não, do bom uso daquilo que me afeta, né, daquilo que me atinge, né, e que diante daquilo que vem de fora eu possa aumentar também a capacidade de não me afetar tanto com isso. Por exemplo, hoje se fala muito de ansiedade, né? Essa ideia do estoico, né, de tentar antecipar o mal, né, não é pessimismo, é uma visão realista da vida, porque se eu estou no trânsito, alguém pode realmente me fechar,
né? Não é uma coisa absurda. Então você está sendo realista, mas até para uma pessoa ansiosa ela tem que saber lidar com isso. Porque o ansioso, claro, né? A ansiedade tem a ver muito com antecipação, você tenta antecipar inclusive males, né? Mas também se preparar para isso pode ser, eu acredito, uma forma de não produzir tanta ansiedade, né? Como se diz, sei lá, às vezes você fala, não, eu não quero saber que dia vai vencer a minha conta de luz para eu não ficar ansioso. Isso não tem nada a ver com evitar a ansiedade, né? Tem a ver com a imaturidade de lidar com responsabilidade. A gente acha que vai resolver a ansiedade, por exemplo, não sabendo das coisas. Não, o sábio ele se antecipa, mas com serenidade. Por quê? O ansioso, no geral, ele criou alguma expectativa, ele cria alguma expectativa, ele quer dar conta de um monte de coisa, ou quer dar conta do que está acontecendo. O sábio não, ele não tá falando de dar conta das coisas, ele está dizendo assim, de acordo com o que acontecer, eu vou me ajustando, a justeza, né, da vida justa. Então, ele não vai ficar ansioso, mesmo que ele antecipe, hoje eu vou encontrar um invejoso, eu vou encontrar, né, um mentiroso e por aí vai, né, ou alguém vai me fechar no trânsito. Isso não é uma preocupação, mas é um preparo, é uma espécie de espreita ali, né? Você está atento, esperando que qualquer coisa pode acontecer, como os animais, né? Que estão na floresta, sempre à espreita, atentos para não serem devorados. Tem uma antecipação do movimento. A gente faz isso faz parte da nossa condição, né, psicológica, né? Se eu coloco um relógio aqui, fica tic-tac, tic-tac. Em determinado momento, quando você ouvir o tic, alguém já vai falar o tac. Antes, a gente contrai. A gente vai falar disso provavelmente numa outra aula sobre o Hume, né? Então a gente contrai os instantes, né? A contração do hábito. A gente faz isso. Então, antecipar, o ato de premedir, a premonição, melhor dizendo, de males futuros, é justamente para você não ser surpreendido. E os ataques, né, ataques de pânico, algumas pessoas têm, é justamente por isso. Você está no trânsito, alguém fechou e a pessoa toma aquele susto, né, tem palpitação, enfim, é justamente porque ela não estava preparada de alguma forma para aquilo, né? Você é tomado de assalto, você se assusta com aquilo, né? Então, antecipar não é ser pessimista, né? Não é ser pessimista, mas ter uma visão mais realista do que é possível acontecer mesmo, né? E segundo os estoicos isso é uma preparação, é um exercício, assim como tem outros exercícios de exame de consciência, que é muito legal também, né? De manhã você pensa o que você vai fazer ao longo do dia, no geral, né? Faz um pequeno projeto ali e ao final do dia você vai analisar, né, tudo que foi feito ao longo do dia, enfim, esse exame de consciência, essa relação de si para consigo, essa dobra de si, é um movimento do sábio, né? Ele consegue estar em relação imediata com o que está acontecendo. Então, como eu falava da pele, né? O mais profundo é a pele, vai dizer um poeta francês chamado Paul Valéry, né, o simbolista. Acho que todos os consultórios de dermatologia deviam ter isso, né? O mais profundo é a pele. Por quê? Tudo que acontece é na pele, é no corpo, né? E aí, assim, a maneira que a gente vai lidar com isso, né? Ser digno do que acontece é isso. No caso de um estoicismo capturado pelo empreendedorismo, pelo discurso motivacional, é um enfraquecimento do estoicismo, porque ele requer uma força, né, uma coragem, e um não imediatismo que é diferente desse oportunismo de agora é a hora de investir porque a gente está passando por uma crise ou porque teve uma pandemia, etc, né? É uma visão tosca, assim, deturpada do que é o estoicismo, né? Que não tem nada a ver com o que eles apregoavam, assim, não tem nada a ver mesmo. Enfim, quase no horário. Vocês querem fazer alguma pergunta? A lista está passando, está aí, né? Eu passei. Hoje eu estou sozinho,
Mas todo mundo assinou a lista? Luciano assinou a lista? A lista? Não. Você não assinou ainda não? Ah, tá. Não, daqui a pouco eu pego. Ah, tá ali. Não, tá ali. Tranquilo. Pois é. E aí... Bom, é isso. Eu vou lembrar para vocês, tem umas 3 aulas, pelo menos, que tem consonância. Obrigado. Tem consonância com esse encontro de hoje. Tem um curso que eu ministrei em 2019, tem uma aula sobre Alice no País das Maravilhas, acho que o João estava aqui, né? Que eu falo um pouco mais sobre a questão do acontecimento, que é uma obra de um filósofo que a gente vai estudar na última aula, que é o Gilles Deleuze, que ele faz uma articulação entre estoicismo e as obras do Lewis Carroll, né? Alice no País das Maravilhas, Alice no Espelho e Bruno e eu esqueci o nome da outra agora. Enfim, e é uma obra muito original, né, que ele faz essa articulação entre a filosofia estoica e a literatura, no caso aqui Lewis Carroll. E no curso do ano passado, que foi Vida como Obra de Arte, tem uma aula sobre coragem, que eu acho que tem muito a ver também com o estoicismo. A própria aula sobre cuidado de si, já tem mais uma, e por fim é sobre serenidade também. Todas elas têm relação com a aula de hoje, então seria um complemento. Qualquer coisa eu colo os links lá no e-mail depois, quando eu for mandar essa aula. Mas é isso. E aí, se tem mais alguma pergunta, a gente está no horário, mas se quiserem a gente pode ficar mais um pouco. Deu para compreender? Ficou mais claro? Ok, gente. Você não está recebendo? Não. Você está recebendo? Só acho que a visão, a aula ficou progressiva. Sim. Depois o que eu mando o link, vocês não estão recebendo? Será? Recebe? Geralmente eu mando segunda ou terça-feira para essa. E aí depois, acho que na quinta-feira ou sexta eu consigo mandar. Você recebe, Cris? Está recebendo? Depois dá uma olhada no e-mail, qual é, viu? Porque aí depois a gente pode, o e-mail que você se inscreveu, a gente vê. Mas de qualquer maneira isso está no canal, não sei se você chegou a ver o canal, está tudo lá. Enfim. Mas é isso, pessoal. Ah, tá. Semana que vem é feriado, dia 12, então a gente não vai ter encontro, a gente vai ter na semana subsequente, acho que é 19 ou 20, não lembro agora, vai ser sobre Spinoza. Então a gente está se preparando para essa aula, porque muitos desses elementos aqui já foram, que estão na história da filosofia, eles têm uma, como é que eu posso dizer, uma interseção com Spinoza. Oi? Eu acho que vai. Porque eu tinha marcado. Será que vai ter alguma atividade na jornada à noite? Porque a jornada começa a quarta, né? Acho que começa a quarta. Sabe o que acontece? Eu olhei o cronograma, a gente dá aula aqui até o dia 6. Dia 30 é o último dia do curso, é a aula sobre Deleuze, dia 30 de novembro. A gente vai ter feriado dia 2 também. Não vai ter aula aqui, né? E aí, eu sei que eu vou estar no final de unidade, terceira unidade, com um monte de avaliação. Aí eu preferi terminar no dia 30 do que jogar para o dia, acho que 6 ou 7 de dezembro, que já é o final aqui do, acho que é 6 eu acho. 6 de dezembro é uma quarta-feira, é a nossa última semana de aula, então, mas eu acho que vai pegar mesmo. Eu não sei se vai ter alguma atividade à noite na jornada, porque geralmente tem, né? Enfim. Eu não sei se vai ser tarde ou vai ser noite. De qualquer maneira, aproveito o ensejo, né, já que vocês estão aqui. Na quinta-feira à tarde, vão ser oferecidos. Quinta à tarde, acho que quinta à noite também. Você está na comissão, Nalva? Mas na quinta à tarde, na quinta à noite, vão ser ofertados cursos, mini cursos e oficinas.
E eu e uma professora aqui de filosofia, a Nayane, a gente vai exibir o documentário Estamira e a gente vai comentar, vai fazer um cine debate, né? Também vai ser na quinta-feira, dia 19 ou 20, acho que é na quinta-feira, acho que é dia 20, dia 20, das 14 às 18. A gente passa o documentário e depois faz uma discussão sobre, se quiserem, né? Já estão das 2 às 6. Se sintam convidados, convidadas. O que? O mini curso? Vai. Eu não sei aonde, mas vai ser. Tem a ver, e vai aqui, é claro, a gente vai falar, não sei se todo mundo conhece Estamira, né? Estamira morava no Lixão, no Rio de Janeiro, né? Que já era observado que ela tinha um transtorno mental grave, assim, né? Esquizofrenia e tal, mas que tem uma potência de pensamento, né? de ideias muito interessante. E acho que tem tudo a ver com o curso também. Faz uma ponte aí com uma vida filosófica. Eu acho que isso é bem interessante. Para mim, a Estamira é uma pensadora de alto nível, assim, sem dever nada a ninguém. Mas é isso, pessoal. Mais alguma pergunta, alguma questão? Estamos quites por hoje, tudo certo? Podemos encerrar então? Então é isso, gente. Até daqui a 15 dias, então, né? E aí a gente retoma com Spinoza.